Aleluia. Graça e paz, irmãos. O que dizer dessa presença tão gloriosa que o Senhor tem derramado em nosso meio? Nós estamos muito agradecidos ao Senhor pela maneira como Ele tem, pelo seu Espírito, se movimentado aqui nesse lugar, desde a sexta-feira que nós aqui estamos, e como o Senhor tem falado ao nosso coração, como Ele tem ministrado a cada um de nós. E nós só temos a bendizê-lo por isso, amém? E nós cremos que ainda há mais nessa noite. Você crê nisso, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Êxodo capítulo 3, dos versos 1 a 8. A palavra do Senhor diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estais é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E você que crê nessa palavra, diga amém. Amém. Aleluia, aleluia. Queridos, o Senhor nos tem falado e nos tem chamado a um lugar mais profundo na sua presença. Esse é o lugar que o Senhor deseja que possamos estar, diante dEle, completamente imergidos nele, completamente rendidos a Ele. E essa é a sua vontade. E é exatamente isso que Ele também nos revela na sua palavra nesse texto. E diz o texto que Moisés, ele apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele levou as ovelhas para o deserto, até que ele chegou a Horebe, o monte de Deus. Diga comigo, o monte de Deus. Diz a palavra, irmãos, que ali a glória de Deus, ela era tangível. A glória de Deus, ela era palpável. A glória de Deus enchia aquele ambiente. A glória de Deus, ela era perceptível. E nós percebemos que, de maneira soberana,
O Senhor manifestou a sua glória ou a tornou conhecida diante de Moisés. Foi um ato de livre vontade. Ele simplesmente assim quis fazer. E então ele revelou a sua glória a Moisés. E a sua palavra nos declara que a glória do Senhor era como um fogo consumidor. Hebreus 12, 29, a palavra diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Você pode dizer amém? Amém. Ainda em Deuteronômio capítulo 4, verso 24, diz: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Diga amém. A palavra consumidor traz a ideia do poder destruidor, do poder devorador do fogo sobre aquilo ou o que ele está. Essa é a ideia presente nessa palavra. Mas note, diz a palavra que a sarça, ela queimava, mas ela não se consumia. E isso porque o fogo consumidor, ele é fogo purificador. Ele é fogo que purifica. Ele é fogo que consome aquilo que deve ser consumido. Ou seja, ele é fogo removedor. Ele é fogo que faz morrer aquilo que não procede do Senhor, aquilo que nos distancia da sua presença. E assim nós vamos sendo purificados, para que nós possamos desfrutar cada vez mais da sua glória. Amém? Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos nesse texto. E o primeiro deles é que a palavra diz que Moisés veio a Horebe, o monte de Deus. E é ali que a sua glória foi manifesta. Amados, nós aqui percebemos que, ainda que a revelação da glória de Deus seja um ato de sua soberana vontade, seja um ato de livre vontade, é quando Moisés vai a Horebe que o Senhor se manifesta. É quando o Senhor vai a Horebe que a sua glória então se torna perceptível por Moisés. É quando Moisés vai a Horebe que a glória de Deus ela se torna conhecida diante dele. Então nós percebemos que aqui na palavra de Deus, que é quando nós buscamos a sua presença, ainda que nós possamos até buscar de uma forma ainda que incompreensível, mas é quando nós nos achegamos ao lugar da sua presença, que ali nós somos tomados pela sua glória. E o fogo de Deus, ele brilhou diante de Moisés, amém? Sabe algo que também aprendemos aqui? É o que o Senhor faria com Moisés. Exigia algo que não poderia ser aprendido no palácio do Egito, mas era algo que só poderia ser vivenciado no lugar da presença. Amados irmãos, entendamos, a história bíblica nos conta que Moisés, ele foi criado no palácio do Egito. Certamente, Moisés experimentou do melhor. Ele tinha tudo à sua disposição. Mas havia aquilo que o mundo pode oferecer de melhor, não pode nos dar. E isso é a presença de Deus. E a palavra nos ensina então que ali onde ele foi criado e onde ele tudo desfrutou, ele não pôde desfrutar da presença. Mas olha que interessante, a palavra vai dizer que quando ele foi atrás do deserto, e quando ele se depara no Monte Horebe, o monte de Deus, ali ele pôde notar aquilo que o palácio do Egito não pôde lhe oferecer. Ali ele pôde notar a glória. Ali ele pôde notar a presença. Então nós entendemos com isso que a glória de Deus, ela só é manifesta quando nós estamos na sua presença. Amém? Isso fala para o nosso coração que a presença do Senhor deve ser algo que nós devemos buscar. Deve ser algo que nós devemos nos empenhar em ter.
E é algo que necessariamente nós não vamos encontrar em qualquer lugar. Nós não vamos encontrar naquilo que as benfeitorias do mundo possam nos oferecer. Muitas vezes será necessário ir até o deserto. E por que ir até o deserto? É porque no lugar do deserto não há distrações. E ali nós estamos diante dele e somente dele. Então a sua glória, ela se torna perceptível diante dos nossos olhos. Então diga assim comigo: é preciso vir a Horebe. Então olha, nós precisamos ir ao lugar onde a glória de Deus se manifesta, ao lugar da sua presença. Diz o texto que foi ali que o anjo do Senhor apareceu a Moisés, e na verdade era o próprio Deus se manifestando a Moisés, fazendo-se conhecido diante dele. E a palavra diz, meus amados irmãos, que ele o fez por meio do fogo, por uma sarça que queimava, mas que não se consumia. E há um detalhe que não pode passar desapercebido nessa revelação da glória de Deus, como nós temos declarado. Ela se dá no deserto. Nós não poderemos ao mesmo tempo desfrutar da presença e estarmos distraídos com as coisas do mundo. Se nós desejamos a presença, nós devemos nos empenhar em buscá-la. É preciso abrir mão, é preciso abdicar, é preciso lançar fora tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que rouba a sua presença na nossa vida. E eu percebo no texto que o Senhor, ele é tão gracioso com Moisés, e ele também faz isso conosco. Às vezes, quando nós não escolhemos fazer isso de livre vontade, ele dá uma forcinha. Ele vai nos empurrando para o deserto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é muito melhor você escolher fazer isso, é menos sofrível. Mas se mesmo assim você não quiser, ele vai dar um jeito de te levar até esse lugar. Você pode dizer amém? Amados irmãos, foram necessários 40 anos do deserto para que Moisés, ele se humilhasse diante do Senhor. Foram necessários 40 anos no deserto para humilhar a força da sua carne e destruir a esperança de Moisés. Queridos, olha, entendamos, quem é Moisés? Moisés, ele era o possível rei do Egito. Certamente ele era um dos sucessores de Faraó. Porque como um filho ele foi criado. E como um filho ele tinha direito legal em herdar tudo aquilo que era do Faraó. Você consegue compreender porque o seu meio-irmão tinha tanta raiva de Moisés? Queridos, então ele era o possível sucessor, o possível rei no Egito, mas agora ele é um pastor pouco conhecido ou desconhecido. Ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, que a palavra diz que era um sacerdote em Midian. E ali, pastoreando as ovelhas, ele vai até o deserto, ele se depara com o monte de Deus, e ele olhou, e ele viu uma sarça que ardia no fogo, mas não se consumia. Queridos, então, isso começou a chamar a atenção de Moisés. E sabe o que é que nós aprendemos aqui? É que aquilo que os nossos olhos veem, ele também experimenta. Por isso que nós devemos ter muito cuidado aonde nós estamos colocando os nossos olhos. Porque aquilo que os nossos olhos veem nos atrai. Então Moisés, ele é atraído pelo fogo que queimava. Se os seus olhos estiverem na glória de Deus, certamente você será atraído a ela. Então quando ele vê a sarça que queima, mas não se consome, isso começa a chamar a sua atenção. Então olha, a contemplação da glória, a contemplação do fogo que queimava, mas não consumia, chama a atenção de Moisés, e então a glória vai humilhando a força da sua carne.
A glória vai humilhando e destruindo toda a esperança na carne que havia em Moisés. Ele vai sendo atraído à presença, ele vai sendo atraído à glória. A chama de fogo na sarça e o grande nome, Eu Sou, que vinha do fogo, revelou o poder do Deus Todo-Poderoso a Moisés. Você pode dizer amém? O que o Senhor estava revelando para Moisés é o que hoje faz todo sentido para nós, porque nós temos a revelação da sua palavra. E o que era então que o Senhor estava revelando a Moisés? O que o Senhor estava para fazer em Moisés? Se ele o fizesse na sua carne, isso consumiria a sua pessoa. Isso aqui é representado pela sarça. Entretanto, se fosse feito no poder do Espírito Santo, que é o fogo de Deus, a sarça arderia, mas ela não se consumiria. Ou seja, o que é que a palavra está nos fazendo entender? Que aquilo que o Senhor está fazendo, empenhado em fazer, é pelo seu Espírito no nosso espírito. De forma que nós somos então consumidos, mas não destruídos. A glória de Deus, ela vai nos aperfeiçoando e ela vai nos levando cada vez mais a esse lugar da sua presença, amém? Então, queridos, olha, a humilhação da força da carne e a destruição da esperança de Moisés não eram para lhe matar, mas eram para lhe vivificar. Eram para lhe chamar ao lugar que ele só poderia estar se ele fosse de fato vivificado no seu espírito. Somente o Espírito de Deus, que é o fogo que consome, é capaz de nos vivificar. Você pode dizer amém? Então o Senhor nos chama à intimidade. O Senhor nos chama a um lugar de paixão, mas o Senhor também nos chama a um lugar de fogo. E esse fogo é o que nos purifica para que possamos ser mais íntimos. E esse fogo é o que nos purifica para que possamos arder cada vez mais de paixão, amém? Então, como nós declaramos, aquilo que os olhos de Moisés viram, lhe trouxe espanto. E certamente não seria diferente conosco. E o texto diz exatamente assim, olha: me virarei agora para ver esta grande visão, e por que motivo a sarça não se queima? E vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, chamou-o do meio da sarça. Você pode dizer amém? Note comigo, diz o texto que Moisés se virou para ver uma grande visão. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: Moisés se virou para ver uma grande visão. E sabe o que é interessante? Que diz o texto que quando o Senhor viu, quando o Senhor notou que Moisés se virou, do meio da sarça uma voz bradou. E a voz então o chama pelo nome, dizendo: Moisés, Moisés. Certamente você conhece essa história. E Moisés então declarou e disse: Senhor, eis-me aqui. Irmãos, este verbo virarei, quando a palavra diz que Moisés ele se vira para ver, para notar, para perceber essa grande visão, significa afastar, significa decapitar. Eu gostei dessa palavra. Não é porque o pastor é um serial killer, irmão. Significa deixar de lado, significa deixar destruído, remover, significa ainda afastar-se e ir embora, desertar. Você entende aquilo que a palavra de Deus está declarando? Amados irmãos, aqui se deu a completa rendição de Moisés ao Senhor. A palavra do Senhor, ela nos ensina que quando ele se vira para ver a sarça, e ele contempla o fogo, ou seja, ele contempla a glória, ele se rende.
Então note o que a palavra de Deus nos faz entender, quando ele vê o fogo que consome, quando ele percebe a glória, quando ele está diante da presença, a palavra nos faz entender que automaticamente ele se rende, ou seja, ele se destitui, ele se afasta, ele rompe completamente com o sonho na carne, com a vontade na carne. Ele já não tem mais prazer, ele já não aspira mais em ser aquilo que a carne lhe chama para ser, porque ele encontrou algo maior, porque ele encontrou a presença, porque ele encontrou a glória. Portanto, entenda, a palavra diz que ele se afastou. Se afastou de quê? De tudo aquilo que lhe impedia de estar na presença. Perceba que a partir de então que a história de Moisés aqui começa a ser quem ele foi, esse grande homem de Deus. Porque aqui de fato ele decidiu se render completamente, ele desertou, decapitou. Ele não tinha mais vontade e aspirações para a sua vida que não fosse a vontade de Deus. Quando ele se vira para ver a sarça, ele se rende. A contemplação da glória o leva a desertar da força da sua carne e de toda a esperança na carne. O que é que nos faz se despir da vontade da carne? É a contemplação da glória. É a contemplação da presença. Somente quando nós somos alimentados pela glória, somente quando nós estamos diante da presença, é que nós vamos perdendo a vontade da carne e a vontade do mundo. Então Moisés, ele se rendeu diante do Senhor, diga amém. Ah, queridos, é tão extraordinário, porque quando o Senhor nota a decisão de Moisés, a palavra diz que do meio da glória, do meio da sarça, a voz do Senhor brada lhe chamando pelo nome, amém? Lhe chamando pelo nome. Então essa voz revela que o Senhor sentiu prazer em se fazer conhecido. O Senhor teve prazer em se deixar conhecer por Moisés. Deixa eu dizer algo para você, olha, isso é o que queima no coração do nosso Pai. O Senhor tem prazer em se tornar conhecido no nosso meio. Ele tem prazer em se deixar conhecer. Entenda, quando o Senhor encontra na terra alguém que corresponde à revelação de Deus, Ele tem prazer em se deixar conhecer. O fato é que muitos de nós simplesmente não correspondemos ao chamado do Senhor. Não é que o Senhor não tenha se mostrado, não é que o Senhor não tenha revelado seu coração, é porque precisa haver uma correspondência. Perceba a atitude de Moisés, quando ele viu a glória de Deus, ele desertou. Quando ele viu a glória de Deus, ele simplesmente abriu mão. Quando ele viu a glória de Deus, ele desistiu daquilo que era propriamente dele. E então o Senhor lhe chama para mais perto. Então o Senhor lhe chama pelo seu nome, amém? É interessante, amados, porque o sentido dessa expressão aqui é o mesmo que Jesus declarou a Marta quando disse assim: olha, Marta, Marta, você anda tão inquieta, você anda tão ansiosa, tão afadigada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Ah, queridos, uma só coisa é necessária. Somente uma coisa importa, porque somente ela é eterna. E ela é a presença de Deus. Você pode dizer amém? Então, quando Moisés se viu diante da glória, ele resolveu abrir mão das suas inquietações. Ele resolveu abrir mão da sua ansiedade. Ele resolveu abrir mão de toda a sua fadiga, porque ele entendeu que a presença de Deus, ela era gloriosa.
Moisés correspondeu. Você já parou para notar que às vezes nós estamos num ambiente como esse e a glória de Deus vem, amém? Assim como aconteceu hoje. Mas você já parou para notar que às vezes você olha para um lado, você olha para o outro, parece que todo mundo experimenta da presença, menos você? Por que isso acontece? Será que Deus está com raiva de você? Deus está com intriga com você? É porque a sua palavra nos ensina que tem que corresponder. A palavra nos ensina que você tem que se entregar. Sabe, queridos, há momentos quando a presença de Deus vem, você nem está tomado por ela. Mas quando você se rende, mais dele você começa a receber. Mais dele começa a envolver a sua vida. Sabe, aqui, quando essa sarça queimava e não se consumia, Moisés poderia simplesmente observar e ir embora. Mas ele resolveu contemplar. Ele resolveu se aproximar, ele resolveu corresponder. E sabe que a palavra nos ensina que quando nós correspondemos, mais do Senhor nós recebemos. Diga amém. Então, primeiro Moisés, ele é atraído, seus olhos contemplam e ele fica maravilhado. E a palavra diz que ele resolve então se aproximar. E o Senhor diz para ele: não te aproximes. É interessante porque o Senhor nos quer na sua presença, mas agora ele está dizendo para Moisés: não fica no teu lugar, não se aproxima. Amados irmãos, será que é como se Deus não quisesse a presença de Moisés mais perto? Não é isso. O texto prossegue e diz assim: olha, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. Amém? O que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? Ele nos ensina que a atitude de rendição, ela é contínua. Então, quanto mais eu me rendo, quanto mais eu me submeto, quanto mais eu entrego, mais da sua presença eu recebo, amém? Então ele contempla a glória, ele vê o fogo de Deus, ele vê a glória de Deus, e ele resolve então se aproximar, e o Senhor lhe dá uma direção: tira as sandálias, rende-se ainda mais, e quanto mais ele se rende, mais ele recebe da presença, amém? Então assim também é conosco. Entenda, aquilo que você tem experimentado hoje, amanhã você pode experimentar mais. Aquilo que tem sido derramado sobre a sua vida hoje, amanhã você pode receber ainda mais, amém? Agora entenda, a glória revelada somente continuará a ser experimentada na medida em que você continua se rendendo. É por isso que a palavra vai dizer para nós que o pão de hoje é para hoje. Amanhã é preciso haver nova rendição, nova entrega, nova submissão, nova contrição, amém? E o Senhor está ensinando isso para Moisés e também para cada um de nós. Em qualquer lugar que Deus esteja, irmãos, esse lugar é santo, diga amém. Então entenda, não há proximidade sem rendição. O Senhor disse para Moisés: não te aproximes para cá, enquanto não te renderes. E quando nós observamos o restante do texto, nós vamos perceber o porquê que o Senhor faz isso. Porque olha, a princípio ele vê um fogo que queima, mas que não consome a sarça. Entenda que isso por si só já é extraordinário. Não é algo comum de ver. Sim, era algo comum ver a sarça queimando num local deserto. Sim, isso era comum. Mas não queimando e não consumindo a sarça. Então, quando Moisés vê e ele resolve então se aproximar, o Senhor diz assim: mais rendição, mais entrega, mais submissão. Tira as sandálias dos pés, para que você possa se aproximar. E Moisés vê um fogo que queima, e a palavra diz que ele se rende e ele corresponde. Diga amém. Moisés, ele ouve uma voz e ele corresponde. Diga amém.
E a palavra diz que Moisés, ele tem uma revelação ainda maior. Diga amém. Primeiro, a voz lhe chama pelo nome: Moisés, eu conheço você. Eu sei quem você é. Mas Moisés ainda não sabia quem era a voz que falava com ele. Mas na medida em que ele tira as sandálias dos seus pés e em rendição, ele se aproxima diante do Senhor, ele corresponde àquela voz. A palavra diz que do meio da sarça o Senhor fala e diz: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, amém? Aqui o Senhor está dizendo: eu sou um Deus de alianças. Agora perceba que Moisés não simplesmente se depara com uma voz, mas ele sabe quem fala com ele. Ele sabe que é o Deus Todo-Poderoso que está falando com ele. Querido, você consegue compreender o que é isso? Quando eu preparava essa palavra, irmãos, às vezes tem coisas que a gente fala e que se você não tiver no Espírito, você não compreende. Há coisas que somente pode ser experimentada pela fé. Eu lembro-me de uma vez em que nós fomos a um buzeiro. E quando nós lá chegamos no final da tarde, eu sempre gosto de ir para um lugar um pouco mais reservado e eu gosto de buscar a presença do Senhor. São momentos muito especiais. E olha, realizar o trabalho ali naquela terra não é nada fácil. Quando eu falo que não é nada fácil, eu falo dos grandes embates espirituais que se levantam continuamente. Sabe aquela palavra que diz nas Escrituras que tinha um homem endemoniado, que nem mesmo as correntes conseguiam detê-lo? Nós conhecemos um homem assim, um buzeiro. Um homem que dia e noite vivia endemoniado e perturbava a vida de todo mundo. Um espírito de destruição na vida daquele homem. E ele destruía absolutamente tudo que estava diante dele. E quando nós vemos uma situação como essa e muitas outras que se levantam, nós nos colocamos a orar e dizer assim: Senhor, fala conosco. E eu lembro, amados, como se fosse hoje, que quando eu estava ali sozinho, e eu comecei a orar, eu digo: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ver o Senhor falando comigo, eu preciso de uma direção do Senhor, acerca de como nós devemos proceder aqui nesse lugar. Amados irmãos, ao meu horizonte, naquele momento, o céu começou a ficar diferente. E enquanto eu contemplava o céu e eu começava a orar, eu nunca vi aquilo que os meus olhos viram naquela ocasião. Eu via raios e mais raios cortando o céu. Aquilo começou a trazer um pavor para o meu coração e eu lembrei quando Moisés estava subindo no monte e a palavra diz que o monte fumegava. O pavor de Deus tomava conta de todo aquele ambiente. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque perceba, muitas vezes o nosso conhecimento, ele é um conhecimento de Deus raso. Ele é um conhecimento onde as águas, como nós ouvimos, elas se dão apenas no tornozelo. Mas como nós ouvimos aqui, olha, existe um lugar na presença de Deus onde nós devemos adentrar ainda mais. Deixa eu dizer para você, a glória de Deus, irmãos, ela é terrível. Imagina aqui, é o Senhor de toda a terra falando com Moisés.
o Criador e sustentador de todas as coisas. Eu fico tentando imaginar como é que Moisés fica quando ouve a voz do Senhor falando ao seu coração: Moisés. Ele só não foi consumido porque estava sendo purificado. Porque o fogo é um fogo que consome, é um fogo que purifica. Mas a palavra diz que agora o Senhor está dizendo: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou um Deus de aliança. Perceba, o mesmo Deus que se revelara a Abraão, a Isaque e a Jacó, agora está se revelando a Moisés. Quanto mais você se rende, mais você conhece o coração do Senhor. Quanto mais você se rende, mais você experimenta da glória de Deus na sua vida. Perceba que o texto está dizendo para nós: a mesma glória que foi derramada sobre Abraão, que recaiu sobre Isaque, que recaiu sobre Jacó, agora está sendo derramada sobre Moisés. E o que é que diz o texto que Moisés fez? Ele cobriu o rosto. Ele disse: eu vou morrer. A glória de Deus estava sendo derramada de forma mais profunda, mais intensa e mais gloriosa na vida de Moisés. Amados irmãos, entendamos, o Senhor nos tem chamado para esse lugar. O Senhor nos tem chamado para um lugar de intimidade, para um lugar onde nosso coração queima e parece que vai ser consumido quando nós estamos diante dEle. Sabe, como se fôssemos perder o fôlego. E o Senhor diz assim para Moisés: ei, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Amados, parece que as coisas elas estão desconexas, mas elas não estão. Ele está dizendo assim: eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o seu Deus. Eu estou vendo o meu povo. Você compreende isso? O Senhor está dizendo: a glória que eu derramei sobre Abraão, que eu derramei sobre Isaque, que eu derramei sobre Jacó, que eu estou derramando sobre você, é a glória que eu quero derramar sobre o meu povo. Então, quando nós somos mais profundos, mais de Deus nós recebemos, amém? A palavra diz assim: olha, que o Senhor viu e ouviu. Ou seja, Ele sabe das aflições do seu povo, amém? Ele sabe. Ah, queridos, como Ele sabe, como nós precisamos ser dependentes dEle. Como nós precisamos compreender quem Ele é e como Ele nos direciona a se mover. Porque quando nós estamos diante da sua glória, nós ouvimos a sua voz e recebemos a sua direção. Então Ele viu, Ele ouviu, Ele sabe as aflições do seu povo, amém? Ele sabe. E agora, Ele encontrou alguém completamente rendido. Alguém que desertou. Alguém que decapitou. Alguém que disse: já não existe mais. Agora eu estou diante do Senhor, completamente rendido, para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, amém? O Senhor encontrou em Moisés a condição necessária para que a sua glória, que antes fora conhecida por uns poucos, agora se tornasse conhecida de toda uma nação. O Senhor viu, irmãos. O Senhor ouviu. E o Senhor encontrou alguém rendido. Como isso faz a diferença?
Deixa eu dizer algo para você. Deixa eu dar um testemunho para você. Entenda isso no seu espírito. Isso é apenas para fortalecer a sua fé. Essa semana eu estive pregando numa outra igreja. E quando eu fui orar e buscar o Senhor para preparar essa palavra que ali eu iria ministrar, eu senti o Senhor falando no meu coração que eu deveria ministrar sobre cura. Isso não é tão comum, mas Ele falou fortemente ao meu coração, e a palavra que nós ministramos lá foi a palavra que você ministrou lá na sua célula. E quando nós começamos a ministrar aquela palavra, queridos, a presença de Deus ela veio muito forte. E por que isso acontece? Porque Deus conhece e vê e ouve a aflição do seu povo. E depois de terminar a ministração da palavra, eu disse, agora eu quero orar. E eu quero orar por aquilo que eu ministrei, eu quero orar por cura. E muitas pessoas vinham à frente. E eu disse assim para uma senhora, pelo que você quer que eu ore pela sua vida? E ela disse para mim, eu tenho uma dor de cabeça há 40 anos. Irmãos, a dor de cabeça dela é mais velha do que eu. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que é você ter dor de cabeça há 40 anos? Misericórdia. Eu não sei como aquela mulher não ficou louca. Mas onde é que eu quero chegar? Deus vê. Deus sabe. Deus ouve. E o Senhor quer encontrar alguém que se renda, para que da mesma maneira que Ele faz em nós, Ele faça através de nós, amém? Então olha, o Senhor encontrou em Moisés, e Ele quer encontrar em cada um de nós alguém que tenha intimidade, que tenha paixão, um coração que queima, um coração rendido, alguém que possa romper completamente com toda a sua vontade na carne, com todo o seu sonho na carne, para que a glória de Deus ela possa ser manifesta, amém? Então quando nós nos movemos assim, a glória de Deus se manifesta, amém? Amados irmãos, quando nós terminamos de orar, eu perguntei para aquela mulher assim, eu disse, de 0 a 10, como está a dor na sua cabeça? E ela disse, está 0. Pela primeira vez em 40 anos, aquela mulher deixou de ter dor de cabeça. E sabe o que é interessante? Porque nós estamos comercializando ali no mesmo bairro onde eu fui pregar. E ontem à tarde eu estava lá no comércio, eu estava sentado assim na frente. E quem é que eu vejo vindo? A mulher. E ela parou assim para mim e disse, é impressionante como você parece, como uma pessoa se parece tanto assim. E eu disse, não parece, não, sou eu mesmo, é porque ontem eu estava vestido de pastor, mas hoje... E eu disse, como é que está a sua cabeça? Ela, estou bem. Seja ousado no Senhor, irmãos. Eu orei por uma senhora, eu disse, a senhora quer que eu ore pelo quê? E ela disse, eu não estou enxergando bem. A minha visão está turva e eu tenho catarata. Existem situações que são tratáveis. E para essas situações, aí o diabo quer falar no nosso coração dizendo assim, faz o tratamento que dá certo. Não é assim? E eu disse, eu vou orar. E eu orei. Coloquei a mão nos olhos dela e orei. E declarei a cura. E eu perguntei para ela assim, de 0 a 10, como é que você está? Ela fez 7. Eu disse, eu vou orar de novo. E como é que você está? Eu estou bem melhor. E eu orei de novo. E como é que você está agora? Ela disse, a minha visão limpou.
Irmãos, Ele ouve, Ele vê a aflição do seu povo. E Ele quer encontrar alguém que se renda, para que aquilo que Ele está fazendo nesse alguém, Ele possa fazer através desse alguém. Você pode dizer amém? Então, olha, o Senhor disse a Moisés: eu vi, ouvi e desci para libertar o meu povo do Egito. O que é o Egito? O Egito aqui é um tipo de mundo. Gálatas 1:4, a palavra diz que Jesus Cristo, Ele é a manifestação visível da glória de Deus. Você pode dizer amém? E Ele veio para libertar-nos desse presente mundo mau. Diga amém. Agora, se Ele veio, se Ele desceu, qual a necessidade de Moisés? Você concorda comigo? Ele disse: eu vi, ouvi e desci. A palavra diz, amados irmãos, que Deus é Espírito, amém? E o Espírito habita num corpo, amém? Então, quem era Moisés? Ele era um condutor da glória. Você é alguém por meio de quem Deus quer manifestar a sua glória. Através de você, Ele quer tornar a sua glória conhecida. Queridos, naquele momento que nós estávamos orando e aquela mulher disse assim: por quê? Por que ninguém nunca pregou isso? Por que ninguém nunca falou isso? Por que ninguém nunca ensinou isso? Certamente porque nós não estávamos nos rendendo como deveríamos nos render. Então, certamente existem muitos aí fora que estão esperando a manifestação da glória, amém? Não é isso que a palavra de Deus diz? Que há uma ardente expectação do mundo pela manifestação dos filhos de Deus, e os filhos de Deus são os condutores da glória, amém? Você é um condutor da glória de Deus, amém? Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: você é um condutor da glória de Deus. Então, olha, a glória que você carrega é a glória que você manifesta, amém? Deus quer manifestar a glória através de você. Toda a glória que temos é para manifestá-la para a salvação dos outros. O Senhor encontrou Moisés e disse: ei, Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Vamos junto? Vamos manifestar aquilo que você está recebendo. Querido, deixa eu dizer para você: seja ousado, não tenha medo. Não tenha medo, Deus quer usar você para a glória dEle, amém? Aquilo que Deus promove em mim, Ele quer manifestar através de mim. Aquilo que Ele faz em mim, Ele quer fazer através de mim. Então o Senhor quer tirar o seu povo do Egito para uma terra que diz a palavra que é boa e larga e que mana leite e mel. Diga amém. Olha, o Senhor quer nos libertar de uma coisa, diga comigo: o pecado. E Ele quer nos conduzir a uma outra, diga: a salvação. A salvação aqui, ela é tipificada por Canaã, amém? Eu quero tirar você do Egito, eu quero tirar você do mundo, e eu quero levar você para Canaã, o lugar da minha presença, o lugar da minha glória, amém? Agora note, Canaã era habitada pelos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Embora o Egito represente o mundo, várias dessas tribos ocupavam a terra de Canaã até então. E o que é que isso fala para nós? Essa habitação tipifica a carne que só é vencida quando ela se rende ao Senhor. Diga amém. Deus quer usar você, manifestar a glória dEle em você e através de você. Mas é preciso haver rendição. No próximo domingo, nós vamos estar aqui numa grande festa, diga amém. É a celebração dos casas de paz, amém? Que tal se render essa semana? Que tal jejuar essa semana?
Que tal buscar a face do Senhor essa semana para que eles sejam tocados pela glória? Quanto mais eu me rendo, mais glória eu tenho e mais glória eu manifesto, amém? Existem coisas que só serão vencidas na sua vida pela rendição. A glória de Deus revelada a Moisés, a qual ele corresponde, é a mesma glória que uma vez manifesta, através de Moisés, levou toda uma nação à salvação. O Senhor pode e Ele quer levar toda uma comunidade e toda uma cidade e toda uma nação aos seus pés, diga amém. Aquilo que o Senhor faz em você, Ele faz através de você. A maneira como você é tocado pelo Senhor é a maneira como, através de você, o Senhor vai tocar outras pessoas. Então o Senhor está nos convidando a entrarmos num lugar onde o fogo de Deus nos purifica, irmãos. Consome tudo que deve ser consumido para que mais de Deus nós possamos revelar, amém? Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.